Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy e hoje tem jogo de eliminatória. Hoje é vencer ou se despedir da competição. E olha, o horário é diferente, hein? Você não vai dar mole não, hein? 6 horas a gente já começa a nossa live pré-jogo. Claro, já deixa o convite, chega junto aqui com a gente. Teremos a escalação aí do Felipe oficial em mãos e assim a gente pode debater melhor sobre essa partida. Atlético Mineiro e Flamengo. Hoje é na casa do Atlético. Copa do Brasil. Ora, boas recordações. Quem sabe hoje o Flamengo pode vir a quebrar até um tabu. Gosta de tabu? Hoje tem um tabu. O Flamengo nunca conseguiu se classificar na necessidade de reverter um resultado onde ele perdeu o primeiro fora de casa. Então, quem sabe o Flamengo hoje não pode quebrar, né, um tabu. O Flamengo que é o primeiro campeão na casa, na história, e para sempre será, na casa do Atlético. Então, hoje, mais uma vez, o Flamengo lá visitando o Atlético. Quem sabe não quebra esse tabu, elimina o Atlético, consegue reverter esse resultado. Chega junto aqui, meus amigos, porque é o seguinte, eu quero falar sobre... Hoje é classificação ou crise? Vamos fazer o seguinte... Esses são os relacionados, né? Jogadores relacionados para o confronto, para enfrentar o Atlético. Se você observar, tem ali algumas ausências, né? Entre elas, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Ambos foram vetados pelo departamento médico do Flamengo, tá? Então o Felipe Luiz acabou tendo ali, né, uma consequência ali do departamento. Não podem atuar segundo, né, o departamento médico, tendo ali uma grande probabilidade de lesão. Então, com isso, para tentar diminuir ali o risco, ambos foram cortados, né? Foram melhores, indicados, né, a não serem relacionados. O Felipe acabou seguindo ali o planejamento médico. Então, não tem nem o Luiz Araújo, não tem o Bruno Henrique. A questão do Michael, apesar de já ter sido liberado, ora, se não foi relacionado, talvez ali por uma opção técnica, né, uma opção do treinador, enfim. Também ali não tem o Michael, mas essa é a lista de relacionados. Rapaziada, é o seguinte... Eu tava olhando bastante, desde aí do Flamengo, do último jogo, e, cara, vamos lá, dando uma olhada nas manifestações, porque eu queria fazer muito esse vídeo. Pois bem, hoje é um jogo importante pro Flamengo, um jogo de oitava de final de Copa do Brasil, né? Um jogo que dá a continuidade ou não, por mais que não seja na principal competição, mas, você ser eliminado de uma competição, cara, o Flamengo, e talvez isso seja o efeito colateral do que é ser Flamengo, né? O Flamengo relaciona mal com qualquer resultado que não seja a vitória. E eu não tô falando exclusivamente, necessariamente, da derrota, eu digo da não vitória. Então, cara, tem um impacto, sem dúvida nenhuma. Sobre o jogo... o Flamengo vai ter que se acostumar, né? Fazer jogos fora de casa, decidir jogos fora de casa, pois se na Copa do Brasil há essa possibilidade por sorteio, né? Em aspas, sorte ali, se vai decidir ou não, na Libertadores, dificilmente o Flamengo não vai decidir jogo fora de casa ao longo da competição. Em virtude da sua primeira fase, uma primeira fase abaixo, ele vai decidir a maioria dos seus jogos fora de casa. Então um cenário como esse, claro, não de derrota na ida, né? Mas um cenário como esse, de chegar e decidir a vaga, é o que o Flamengo vai precisar durante a Copa Libertadores toda. E mais, para hoje, pro momento, agora, bem factual mesmo, bem factual, pro momento de hoje do Flamengo, que tá tendo dificuldades, né, em criar oportunidades, né, daquele, enfrenta time fechado e vambora, mas vamos pra cima, consegue criar chances claras. O Flamengo tá tendo essa dificuldade. O pior cenário é fazer o primeiro jogo em casa. É o pior cenário. Porque nesse cenário, o time visitante do Flamengo, o adversário do Flamengo, ele vai jogar tudo lá atrás, principalmente pro seu jogo de ida, ele joga tudo lá atrás, e no jogo da volta ele decide na sua casa. Teoricamente, o Flamengo pode ter muita dificuldade de fazer resultado em casa no primeiro jogo, pelo momento de hoje. O que acontece com o Atlético Mineiro, isso pode vir a acontecer. O melhor cenário para o Flamengo, principalmente quando enfrenta grandes instituições, é esse time se sentir obrigado a, por estar jogando em casa, ir para cima do Flamengo. O Flamengo tem mais espaço. Mas para isso, o jogo precisaria ser em casa. O Flamengo começar jogando fora de casa. Mas nem na Libertadores vai ser assim. O Flamengo vai jogar primeiro em casa contra o Inter, depois fora, e ao longo da competição talvez também seja assim.
porque o Flamengo tá com dificuldade de encontrar espaços pra criar, não tá conseguindo criar. Então não tem aquela, é bom o primeiro jogo em casa porque já decide logo. Não vai decidir, porque não tá conseguindo. E nem tem espaço pra isso. Os adversários estão se fechando, o Flamengo não tá encontrando. Então esse cenário de hoje, ele pode vir a ser um cenário de, em aspas, aprendizagem ao longo aí da competição, principalmente Copa Libertadores. Pois o Campeonato Brasileiro não tem esse negócio de, né? Copa Libertadores, principalmente. E até mesmo pra Copa do Brasil. Porque eu acho que, assim, cara, vai ser um jogo fechado. É o do Atlético, é o estilo de jogo do Atlético, o Atlético tem essa vantagem, o Atlético gosta de jogar na transição, o Atlético não vai se abrir para o Flamengo, mesmo jogando em casa, não faz sentido, na minha opinião, um Atlético que mostrou a todos esses últimos jogos, confrontos do Flamengo recentes, que a sua escolha foi muito simples, jogar na transição, ele vai agora se escancarar porque ele venceu a primeira partida. Não acredito. Então, mesmo jogando em casa, eu acho que o Atlético vai assumir essa, né? E também por isso até é fácil entender que tá gerando dificuldade ao Flamengo. O Flamengo tá tendo um histórico muito recente com uma dificuldade nesse cenário. Então acho que o Atlético vai tentar aplicar esse cenário e o Flamengo vai exigir dele, né, cara? Mas ali vai ter que ter um algo a mais ali pra tentar ser extremamente competitivo e tal. Eu vi alguns comentários da galera nos últimos dias, tal, falando assim, pô, Godoy, uma eliminação na Copa do Brasil hoje não seria ruim não, né? Vai dar uma clareada no calendário, aí o Flamengo tem só ali o Brasileiro, a Libertadores, com isso você consegue trabalhar melhor, essa competição só nos atrapalha e tal, não sei o que. Cara, na boa, esqueça. O Flamengo é um clube institucionalmente e emocionalmente instável, historicamente instável. Nenhuma eliminação faz bem ao Flamengo. Nenhuma eliminação. O Flamengo ele consegue perder para o Bayern de Munique, que seria o quase óbvio, né? O que já poderia se imaginar antes de começar a competição, acontece e dá uma certa instabilidade emocional. Eu não sei se chega a entrar institucionalmente ao clube, mas emocionalmente, aí passa pela torcida e tal, a reação, a manifestação. Cara, então assim, esquece isso. E talvez isso até faça o Flamengo ser diferente. O Flamengo, ele não convive bem com um resultado ruim. E talvez seja por isso que o Flamengo é o que é. A verdade ela é essa, tá? Então assim, eu acho que é muito melhor pro Flamengo sempre estar competindo, sempre estar vencendo, sempre estar emocionalmente bem, pois ele é extremamente instável. A grandeza do Flamengo o torna um gigante com instabilidades. O Flamengo, é muito fácil tirar o Flamengo do trilho, pois o Flamengo ele é extremamente instável. A gente vê a cada semana uma nova semana, né, no Flamengo. Então eu não concordo, tá? Eu não concordo com isso. Eu acho que é muito mais fácil se trabalhar no Flamengo sempre tendo a vitória do que trabalhar no Flamengo tendo algumas derrotas. É muito mais fácil. Além disso, eu acho que se você fala pro amigo rubro-negro assim, não tem aquele ditado falando, tem males que vêm para o bem. Eu acho que se falar para um amigo rubro-negro falar assim, olha, vai ser eliminado, mas lá na frente tem algo bom te esperando. Esse cara não vai pagar pra ver, ele vai falar, não, eu não quero. Eu quero vencer agora, vencer amanhã. Não, mas eu te dou a certeza que se aparecer um mal agora, amanhã tu vai se dar bem. Ele vai falar, não, eu arrisco bem lá na frente. O flamenguista, ele é diferente. Ele vai falar, não, eu arrisco bem lá na frente porque eu quero bem agora também. Então eu acho que essa convivência com o resultado ruim do flamenguista, ela impede ter essa de falar assim, caramba, hein, vai liberar a calenda. Não quer saber disso não, cara. Não quer saber disso não. E nos anos que o Flamengo acabou por uma consequência ali, não se classificou, foi eliminado, mas venceu outra competição ou outras competições, o flamenguista, ele finge que não aconteceu. E ele fala assim, eu queria ter vencido tudo. Pô, lembra aquele ano que venceu tal título, mas aí foi eliminado? O cara fala, eu queria ter vencido aquele também, eu queria vencer tudo. Então, a convivência com o resultado, né, e a exigência pelo resultado, ela é diferente. Então tá, na minha opinião, não. Embora, na minha opinião, acho que, apesar do Flamengo ser extremamente instável, um resultado ruim, colocar num ponto de crise, acho um certo dramalhão. Dramalhão. Exagerado. Bem exagerado. Mas vindo de Flamengo, não acho improvável não, tá? Vamos lá, vamos aos pontos importantes. Eu acho o seguinte, embora o Flamengo não tenha essa competição como a sua competição prioritária, e acho que é uma obrigação, tá? Deixa eu me explicar. O dia que o Flamengo priorizar uma competição
e ele priorizar a Copa do Brasil, na minha opinião, ele tá indo contra a sua própria história. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tá? Se o Flamengo prioriza a Copa do Brasil, daqui a alguns anos ele tá priorizando a Copa do Brasil, ou num ano, tem alguma coisa errada. Você pode ter absoluta convicção que vai ter alguma coisa errada ali. Não é normal priorizar a Copa do Brasil sendo o Flamengo. Um outro clube brasileiro priorizar a Copa do Brasil talvez seja compatível com a sua história, com a sua grandeza, com o seu tamanho, mas o Flamengo não é compatível. Então eu não acho nada absurdo isso. Agora, vamos lá. Não priorizar uma competição, para muitos flamenguistas, ele escuta e interpreta da seguinte forma: o Flamengo vai entregar, ou o Flamengo vai jogar de qualquer maneira. Não, também não é assim. E aí eu acho que o Flamengo tem algumas, em aspas, obrigações. Cara, o time do Flamengo ele é extremamente caro, como todo mundo sabe. Ele tem uma supervalorização, né? O entorno do elenco e sobre os salários e tal. Então eu acho que tem muita gente ali que precisa se provar. E outra, além disso, é uma oportunidade também de, cara, você defender o seu tamanho individualmente, quando a gente fala sobre jogador, e, cara, buscar algo a mais. Eu queria ser o jogador hoje a ser escalado para jogar um jogo importante como esse de Copa do Brasil. E daria o meu melhor, mesmo não sendo o titular ou não tendo uma pretensão de ser titular num curtíssimo prazo. Porque é um grandíssimo, cara, é um jogo importante. É um jogo que você pode mostrar e provar. E o Felipe, é uma oportunidade também do Felipe, e o técnico ele passa muito por isso, né? O técnico do Flamengo, desde a passagem do Jorge Jesus, ele tem que se provar todo final de semana. Né? O técnico ele é avaliado a todo jogo. A avaliação do técnico ela é esquisita. Né? Todo final de semana ele tem que se... O que passou, é o que vem pela frente. Então é uma oportunidade também pro Felipe falar aqui, olha, peraí, olha aqui, ó, temos aqui uma classificação. Então eu acho que o melhor remédio pro Flamengo é sempre a vitória. Eu não concordo, tá? Que hoje uma eliminação é uma boa pro Flamengo, não concordo. Mas racionalmente, mas hoje agora eu não concordo, o Flamengo é muito factual. E, além disso, uma boa classificação hoje, uma vitória hoje sobre o Atlético, quebrar esse tabu do Flamengo, por exemplo, um clube como o Flamengo nunca conseguir reverter um resultado onde ele perdeu o primeiro encaixe é um absurdo. E ele conseguir fazer isso pela primeira vez, dá uma esfriada pro próximo jogo, pro outro, e vai levando essa Copa do Brasil. Eu acho que o melhor caminho pro Flamengo é sempre, absolutamente vencer. O Flamengo convive mal com a não vitória. Logo mais a gente vai se ver, nossa live pré-jogo, e eu conto aí com a sua presença pra gente conversar. Beleza? Tamo junto, até logo mais, valeu!